Então eu queria falar com vocês hoje, o tema da palavra que nós vamos falar aqui, que eu sei que o Espírito Santo vai falar com você, é a pureza de uma criança. Você já percebeu que nós estamos em um salto especial, amém? Um salto para celebrar, comemorar o Dia das Crianças. Porque quando você é criança, você quer muito o quê? Crescer. Quem nunca falou, nossa, não vejo a hora de poder usar caneta na escola? Você usava só lápis. E agora que você já cresceu um pouquinho, ainda que você tenha seus 14, 15, 16, os 20 e poucos anos, quem aqui tem saudade da infância? Geral, né? Então, nós vamos falar sobre isso, a pureza de uma criança. Então, eu preciso que você acalme seus ânimos, feche seus olhos agora, nós vamos orar. E convidar o Espírito Santo para estar aqui. Deixa Ele falar com você, porque Ele vai falar com você se você permitir. Amém? Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Paizinho, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós desejamos verdadeiramente, Pai, que essa pureza do Senhor entre no nosso coração, na nossa vida. Nós queremos de verdade, Pai, ser transformadores, sermos transformados pelo Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos todos os jovens que estão aqui. Pai, que o Senhor possa olhar de uma forma especial para cada coração aqui nessa hora. Eles têm algo para entregar para o Senhor. Eu creio nisso, Pai. Que o Senhor, o Teu amado Espírito Santo, faça algo sobrenatural nessa noite na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. O texto que está em Tito, capítulo 1, versículo 15... diz assim, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, tá bom? Tito, capítulo 1, versículo 15, vai projetar aí para você também. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. É um texto que fala por si só, mas eu vou focar em uma parte aqui desse texto, que diz... Repita comigo, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros. Deu para entender? Nós vamos focar nessa parte agora. Quando nós somos crianças, como eu disse, a gente quer muito crescer. E quando a gente cresce, a gente descobre que não tem nada melhor do que ser criança. Quem aqui gostaria de voltar, talvez, na sua infância, para... não cometer, talvez, alguns erros que foram cometidos, para acertar algumas coisas, por saudade de algo que você viveu. Todo mundo aqui tem um momento especial na sua infância. E esse texto é muito interessante porque ele fala da pureza. E é nisso que eu quero focar. Porque as pessoas que são puras, para ela, tudo é puro. Agora, a pessoa que já tem a malícia dentro dela, tudo ela acha que é um motivo de desconfiança, alguém vai traí-la, tudo ela consegue ver uma coisa ruim. É o pessimista, é a pessoa que está com as vestes sujas. Talvez você se encontre assim nessa noite, impuro. E falando nas crianças, o que eu acho interessante nós comentarmos aqui, é que as crianças, elas levam as coisas muito a sério. Você já reparou isso? Que criança, se você falar para ela, vamos brincar que você é o... Gente, eu não sei os desenhos da atualidade, mas sei lá, na minha época era o Power Ranger rosa. Tipo, a pessoa encarna o Power Ranger rosa, ela é aquela dali. E se a outra falar que ela briga, porque é ela que é o Power Ranger. Ok? Então hoje, igual o Capitão América, né? O Homem de Ferro, enfim... As crianças, elas levam as coisas muito a sério. Elas são muito sinceras também. Se você for feio e perguntar para a criança se você acha ela bonita, ela vai falar que você é feio. Mas você é lindo aos olhos do Senhor. Mas para aquela criança você é feio, ela vai falar. Você não vai conseguir, sabe, ela vai falar, ela não vai conseguir guardar aquilo para ela. As crianças, elas levam as coisas a sério e elas são sinceras. Então tá aí uma coisa que a gente tem que aprender com as crianças hoje. A levar as coisas a sério. A levar as coisas de Deus a sério.
É tão bonito ver Deus usando crianças para curar pessoas. E muitas vezes você que é jovem está perdendo a chance de ser usado por Deus porque você não leva as coisas de Deus a sério. E aí eu consigo aprender muito sobre isso. Quando eu falo que você precisa ser sincero como uma criança, não é aquela sinceridade que ofende, que magoa o outro. É ser sincero com você mesmo e assumir que talvez você precisa da ajuda de Deus para acertar algumas coisas na sua vida, coisas que não estão agradando o Pai. Essa sinceridade é que nós precisamos aprender com as crianças. Presta atenção numa coisa, se nós entregarmos um objeto para alguma criança, mesmo que aquele objeto não seja tão perigoso, pode ser que ela se machuque. Eu passo isso com meu filho, que só tem 8 meses. Pode ser a coisa mais inofensiva do mundo. Ele dá um jeito de se machucar. Eu tenho que ficar ali perto, o pai dele tem que ficar ali perto. Por quê? Porque pode ser de uma altura dessa que ele acha que ele vai pôr a mãozinha dele e vai conseguir descer. Porque ele é uma criança inocente, pura. Ele não consegue ver que há um perigo, há uma chance de se machucar ainda. E trazendo isso para a nossa realidade, acontece da mesma forma. Muitas coisas podem ter surgido na sua caminhada, e por você estar longe do Pai, você acabou se machucando com alguns brinquedos perigosos que passaram no seu caminho. Que brinquedos perigosos são esses, Gal? Brinquedos que podem tirar a sua pureza. Pornografia, masturbação, mentira, maledicência. O que é isso, Gal? Maledicência é falar mal dos outros, longe deles, porque na frente você não tem coragem. Maledicência é falar mal dos outros, na ausência deles. Talvez essas coisas que eu falei, pornografia, que hoje é tão comum, né? E não pense que é só para os homens, não. Para as moças principalmente. Aliás, vou trazer um dado aqui para vocês. Vocês sabiam que as moças, as mulheres, são as que mais acessam sites pornográficos no Brasil? Então, talvez você está nesse quadro. Você está assim hoje. E isso sujou você, tirou a sua pureza. Está impedindo que o brilho do Espírito Santo se manifeste em você. E isso é uma coisa muito séria. Porque quando você perde a sua pureza, os seus olhos não brilham mais. Os seus olhos ficam secos. Você fala assim, mas eu não estou sentindo o Espírito Santo. Por que está todo mundo sentindo? É porque está impuro, está sujo aí. E o Espírito Santo nessa noite deseja te ajudar. Ele deseja que você seja limpo. Quando Jesus disse, deixem vir em mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Jesus, ele não estava falando da aparência das crianças, ele estava falando do coração delas. O coração puro que uma criança tem. Quem não tiver um coração puro, quem não for como a criança, não vai entrar no reino dos céus. E isso é muito sério, por mais que você conheça todos esses textos, por mais que você tenha anos na igreja, ou que você tenha se convertido há um mês, há uma semana. Porque todos os dias nós precisamos nos autoavaliar e perceber que tem coisas que não estão agradando a Deus e nós precisamos decidir mudar. Olha só, presta atenção numa coisa. Muitos rapazes aqui, eles por acessarem essas coisas que nós falamos aqui, pornografia. E hoje, gente, vale lembrar que pornografia não está só lá naquele site pornográfico sujo. Está no Instagram. E aí tem muitos rapazes aqui que olham para as moças vestidas, mesmo que seja com pouca roupa às vezes, e não consegue ver aquela mulher vestida. Ele já olha para ela e já vê ela nua. E a mesma coisa com as moças. Por quê? Porque perderam a pureza. Em algum momento você fez algo ou fizeram com você. E aí você perdeu a pureza. Hoje, se alguém conta uma piada de alguma coisa, você é o primeiro a entender. Por quê? Porque os seus olhos já viram coisas que ainda não era para ter visto. Você já experimentou coisas que não era para ter experimentado ainda.
E isso tem a ver com pureza, é um assunto muito sério. É por isso que nós estamos aqui. Porque se isso for tirado de você, se Satanás tocar nisso na sua vida, você pode levar marcas para o resto da sua vida. E é por isso que o Espírito Santo está falando isso aqui. Não importa o que você tem acessado. Não importa se você tem ouvido talvez uma mentira a respeito do seu corpo. De que você é uma menina, mas que você pode ser um menino. Ou se você é um menino e você pode ser uma menina e vice-versa. Essas mentiras são contadas pelo inimigo para arrancar a sua pureza. Para que você desnude algo que você ainda não está preparado para viver. Não importa o que você tenha vivido. Não importa como estão seus olhos, como está o seu corpo nessa noite. Porque o Espírito Santo, ele está aqui, ele deseja te limpar. Isso é possível. É possível você voltar a ser puro. Mas como assim, Gal? E tudo que eu já vi, como que vai ser a partir de agora? O Espírito Santo, ele é fiel para terminar a obra que ele vai começar. Você só precisa dizer sim e amém para ele nessa noite. Sabe? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Presta atenção nisso. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Não importa aonde você se sujou. O que importa é que o Espírito Santo faz essa obra de pureza na sua vida. É possível ter uma vida pura, mesmo que você já tenha andado sujo, longe do Espírito Santo. As crianças têm esse coração e você pode acessar, porque se você não acessar, você não vai ter acesso ao reino de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, versículo 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Talvez você está ouvindo aqui essa palavra e está pensando assim, essa palavra não é para mim, porque eu sou puro. Eu sou santo. Amém. Mas eu tenho certeza que existe alguma área da sua vida que o Espírito Santo precisa entrar e limpar. Porque nós, pela graça de Deus, fomos regenerados, transformados. Mas essa é uma guerra que nós vamos lutar até o nosso último dia, até Ele voltar para nos buscar. Que é a guerra contra o pecado, contra a lascívia. Você, jovem, precisa estar preparado para ser diferente lá fora. E dizer para os seus amigos que você vai se casar virgem. Ou então que você deseja viver um namoro em santidade com a sua namorada. Por que vocês estão sérios? Vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês sabem que lá na escola onde vocês estão, isso não é visto com bons olhos. Porque você tem que ser igual a eles. Isso está disponível para todo mundo. Gal, vai que eu caso e não gosto, né? Então eu tenho que testar antes. Você acha que Deus não vai honrar o filho que for fiel a Ele? Você acha que Deus vai te decepcionar logo no sexo, que é uma coisa que Ele criou para abençoar o casamento? Moça, se guarde, se valorize. O seu príncipe vai chegar. Rapaz, se guarde, aprenda a ser um homem de verdade, um sacerdote, antes de querer começar a namorar, olhar para uma outra moça. Você precisa ter Jesus para atraí-la. Presta atenção numa coisa. Ainda que você se considere puro, o Senhor está olhando as intenções do seu coração. Ele vê coisas que eu não vejo, que ninguém vai ver. O Espírito Santo vê. E Ele está aqui acessando o seu coração agora. O que você precisa entregar? O que você precisa de limpeza dentro de você? Eu quero te pedir para ficar em pé, que nós vamos orar e encerrar esse momento. Aproveite essa oportunidade. Jovem, presta atenção numa coisa. Você veio aqui para isso. Para adorar a Deus, entregar a Ele uma adoração. E talvez você veio aqui para ver uma pessoa, para um rolê. Talvez você veio aqui se divertir. Mas o Espírito Santo usa todas as coisas para falar com você. E Ele está falando com você agora. Essa noite eu sonhei com arrebatamento. E eu nunca sonho, gente, eu não sonho com nada. Eu nunca sonho, eu não sonho, literalmente. Mas essa noite eu sonhei com arrebatamento. E eu acordei de madrugada e o Espírito Santo, e comecei a pensar no meu sonho, pensar justamente nisso. Nossa, eu nunca sonho, sonhei logo com isso. E aí o Espírito Santo falou para mim, fala lá que você sonhou com isso.
Porque hoje pode estar sendo a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª vez que Jesus está batendo a sua porta. E está te dando a chance de se ajeitar. Está te dando a chance de ouvir a palavra dele. Sabe, você pode olhar aqui agora e falar, não, é só mais uma palavra. Ou você pode ver isso e falar, uou, isso é para mim. Eu preciso me acertar com Deus, eu preciso limpar as minhas vestes. Porque tudo é puro para os que são puros. Guarda isso. Mas tudo é impuro para os que são impuros. Você precisa estar diante do Senhor como uma criança. Na pureza de uma criança. Isso é muito difícil, mas o Espírito Santo vai fazer isso nessa noite com você. Vai te limpar. E vai trazer olhos novos para você. Para que você possa enxergar com a pureza de Deus. Para que você seja limpo em nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Porque pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco. Eu tenho vivido todos os meus dias, hora a hora, como se Jesus fosse voltar naquela hora. Porque eu quero estar diante de Deus limpa. Eu quero estar diante de Deus renovada. Para adorar e servir a Ele.